Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou o Valdeli Cunha e junto com o Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos seguindo aí um hall de competências e hoje nós vamos falar sobre comportamento empreendedor, tratar isso como uma competência. Boa noite, Marlon. Boa noite, Valdeli. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Muito bem, vamos só recordar um pouquinho. Então a gente começou falando um pouquinho de competência no nosso primeiro episódio desse quadro. Depois a gente falamos, né? Vamos só retomar um pouquinho que competência aí é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, correto, Marlon? Lembra disso? Sim, é o chá. É o chá, muito bem, né? E depois nós comentamos sobre a primeira competência, que foi sobre inovação. Foi um papo extremamente gostoso. E hoje nós iremos falar sobre comportamento empreendedor, certo? Isso aí, mais um passo para as competências. Muito bom. Bom, e o que seria, né, esse comportamento empreendedor? Por que ele é exigido? Por que essa competência seria importante? Mas eu não quero montar Você ouvinte pode perguntar, eu não quero montar o meu próprio negócio, eu não quero ter algo só para mim, eu gosto de trabalhar dentro de uma organização. E por que eu tenho que ser? Essa é o que nós vamos discutir hoje nesse episódio. Primeiro, um comportamento empreendedor, ele identifica oportunidades, ele busca, né, recursos e transforma esses recursos dentro de um negócio, seja criando seu próprio negócio, né, ou, como a gente falou, criando ações dentro de uma organização. Ele enxerga a organização como dele, né, a pessoa que tem um comportamento empreendedor. Além dessa pessoa, né, desse comportamento empreendedor, demonstrar energia para melhorar aonde estou inserido, seja no meu próprio negócio ou dentro da empresa. Melhorar, né, que a gente diz, no curto e longo prazo. Além, claro, de outras competências que são importantes nesse meio termo, que é tomada de iniciativa, né, corre risco calculado, seja na sua empresa ou na empresa que trabalha, e também aí faz uso da resiliência para garantir os resultados. Como foi dito, né, no episódio 10, pelo Eduardo Carmelo, falando plenamente o que é resiliência. Então, se você ouvinte tem alguma dúvida ainda sobre o que é resiliência, nós não vamos abordar essa competência hoje, mas ela está lá muito bem narrada, muito bem falada pelo Eduardo Carmelo. Bom, e o que uma pessoa que tem um comportamento empreendedor faz, Marlon? Valdeli, essa competência de empreendedor tem a ver com a expressão dor de dono? Exatamente, Marlon. É quando a pessoa, o profissional, ele trabalha dentro da organização, mas ele enxerga aquilo como o próprio dono, né? Ele busca alternativas. Então, quando ele enxerga isso como ele vê a empresa como fosse sua, ele enxerga mais oportunidades. Isso é um dos benefícios, né? Por quê? Enxergando mais oportunidades, ele começa a desenvolver novas formas de trabalho, novas formas de integrar a rotina. Ele começa uma evolução da sua vida e do seu desenvolvimento profissional dentro daquela organização. Além de ele superar obstáculos, né, gerando recursos e ideias que garantam aí a realização de um projeto, porque assim, ele está sempre pensando à frente. E também a pessoa que tem o comportamento empreendedor, que tem essa competência, ele demonstra a energia da implantação de ações para aprimorar e também gerar mudança. Mas tem áreas específicas para isso. Sim, Marlon, existe, se você me perguntasse, né? Existe áreas específicas para cuidar disso. Porém, quando um profissional tem isso, essa característica, você percebe logo de cara e também essa pessoa desenvolve muito mais rápido do que outros. Acho que você mesmo pode falar de alguém que tem essa competência. Se a gente for lembrar aqui do nosso podcast lá atrás, lá no número 7, por exemplo, quando o Marcos Bernardes veio, a gente falou sobre isso, sobre esse comportamento empreendedor. No caso do Marcos Bernardes, ele tinha aí a questão de ser empreendedor de empresa, montar a própria empresa. Mas quando a gente traz isso, né, a gente traz isso para dentro da organização, isso é extremamente positivo, né? No caso do Marcos Bernardes, ele começou a empreender desde criança, que ele juntou as revistinhas da Mônica dele lá, que ele tinha, né? E vendeu na garagem da casa dele. Exatamente. E a pessoa, ela pode ter esse comportamento empreendedor desde criança e pode não ter o próprio negócio e não querer ter, e ele ser um excelente profissional dentro de uma empresa
com esse comportamento, com essa competência de empreendedor, que é extremamente positivo para a organização. A gente, se o ouvinte, existe uma diferença entre comportamento empreendedor e empreendedorismo, né? E é interessante, quem estiver nos escutando, retomar o nosso episódio aí 15, onde nós tivemos como convidado o Marcos Hashimoto. Ele fala claramente sobre essa diferença e sobre, né, as vantagens disso na nossa vida e na nossa carreira. Bom, agora, uma questão importante, quando você identifica esse profissional dentro da empresa, é exatamente essa. Eu já vi pessoas cuidando de projetos dentro de uma organização que você via que ele realmente estava como dono. E um exemplo bacana que eu posso citar aqui é de um projeto no Rio de Janeiro, onde eu era uma das pessoas responsáveis, e a gente tinha várias pessoas, várias áreas envolvidas. Por exemplo, quem tinha esse comportamento empreendedor, quem estava enxergando aquilo lá como negócio, e quem não estava nem aí para aquele projeto. Então você conseguia identificar. A pessoa, ela não me diz, pro negócio tá pronto, ela não se preocupava com o horário dela sair, porque ela enxergava aquilo como já outros profissionais, ela não corria atrás das informações, ela não buscava nada, dava o horário dela, ela ia embora, tinha um olhar diferenciado pro negócio. Ele não estava pensando assim, eu tô recebendo para isso, vou fazer isso, não. Ele estava pensando, eu preciso cumprir essa tarefa, eu preciso entregar esse trabalho. E isso é de quem é o dono do negócio, porque quando a gente é dono do negócio, a gente não se preocupa em saber o horário que vai ter sair, não se preocupa, a gente quer ver o quê? O trabalho concluído, entregue. Não é assim, Marlon? Acho que eu conheço muito bem você e vejo isso em você, que você muitas vezes não sai se o trabalho não estiver pronto. Você toma aquele negócio onde você está como dono do negócio mesmo. Você enxerga isso e acaba tendo um comportamento empreendedor. Foi o que aconteceu semana passada. A gente estava em processo de auditoria na empresa. Aí a gente ia perguntar para alguém, sei lá, precisava de um setor X. Aí lá no setor X já não tinha mais ninguém, o pessoal já tinha ido embora. Exatamente. Essa é uma pessoa que de repente ela não pode ter o comportamento empreendedor. Ela não está enxergando o negócio, não está conseguindo ver além, não consegue enxergar o futuro ali na empresa. Bom, isso foi uma síntese do que nós falamos. A ideia dos nossos casts é realmente dar uma pincelada. E mais uma vez nós estamos fazendo aí, multiplicando o nosso conhecimento e você tendo a oportunidade de desenvolver. Perfeito, Marlon. Eu quero agradecer mais uma vez ao meu parceiro e amigo Marlon Martins pela mais uma gravação. E até a próxima, na semana que vem a gente volta, até o próximo episódio, nós retornaremos com mais uma competência para você avaliar. Gente, continuar com a colaboração de vocês, que quando a gente multiplica o conhecimento, isso é extremamente importante para todo mundo, né? A gente torna uma sociedade melhor, empresas melhores. É isso aí. Até o próximo. Tchau. Até o próximo.